Só um detalhe em relação ao Fábio Carille. Os jogadores do Santos, alguns atletas do Santos, pediram para o Carille não deixar o clube, né? E segundo eu pude apurar isso me contaram ontem à noite, já era tarde da noite. Segundo a minha fonte, o Carille ficou balançado com essa situação, né? Se a gente colocar o universo fora do CT Rei Pelé, que é o universo das redes sociais, da torcida, a torcida queria o Carille fora, queria o Carille no Corinthians, né? Mas internamente, os jogadores, alguns dos jogadores, dos importantes, pediram para o Carille não ir embora. E aí, com o projeto, aquela coisa, subir para a Série A, devolver o Santos para a Série A. E o Carille, essa minha fonte diz que o Carille ficou bastante balançado com esse pedido dos jogadores. Acabou que não deu certo a situação com o Corinthians, né? Lembrando, era o Augusto Melo que queria muito o Carille, né? E aí acabou que não aconteceu, não avançou a conversa. Mas os jogadores, né, diante de toda essa situação, ganhou o noticiário, todo mundo fica sabendo, claro, todo mundo tem o celular, vê a rede social, e aí os jogadores foram pedir. Aí o Carille ficou bastante balançado, emocionado, e isso foi muito importante aí para essa permanência aí do Carille também. E Uma para dúvida que eu. acrescentar, Marinho, o Hernan falou a parte Diga. dos jogadores, vou falar a parte da diretoria, tá? O Carille ficou um pouco queimado com a cúpula santista, porque eu acho que ele se precipitou, né? Na sexta-feira o Corinthians deve ter dado o aval para ele, acho que foi o Bruno Andrade e o Hernan que soltaram, quando eles pensaram em pagar a multa, e no sábado eu apurei que ele avisou a diretoria do Santos e perguntou se o Augusto tinha ligado. E aí ele confiou no Augusto Melo, né? Porque o Augusto Melo não tem convicção de nada. E a multa, claro, todo mundo sabe que não foi paga. Então, assim, eu conversei com uns três dirigentes santistas e o clima para ele não é legal. É que o Marcelo Teixeira ficou numa situação difícil, que ele também não pode mandar embora o técnico que é líder da Série B e agora pagar a multa para mandar ele embora, né? Já que se cogitou que o Corinthians ia pagar a multa. A verdade é que o Santos já estava ciente que o Corinthians já estava crendo que o Corinthians ia pagar e estava querendo isso já. E a situação dele, claro que tudo isso pode ser contornável, pode, mas não é só com a torcida, como o Hernan ainda citou a torcida, é verdade, a torcida em grande parte está meio na bronca com o Carille, tanto que ele teve que, ontem ele deu essa entrevista, tentou se explicar, acho que ele até se enrolou um pouco na entrevista ali com o Sormani, porque ele dizia, não teve nada, depois ele falou, é que na sexta eu ainda não sabia. A gente presta bem atenção nos detalhes da entrevista, você vê que não tem como. Até porque, por que ele não deu a entrevista antes do Corinthians tomar a decisão? Né? E por que ele não deu, por que ele não cravou, então, que ficava no Santos na coletiva, depois do jogo contra o Ceará? Ou então antes, na hora do almoço, vamos acabar com isso tudo, com essa especulação, não tem nada, não, ele só foi dar a entrevista depois que o Corinthians já tinha decidido pelo Ramon Dias. Então, no Santos, a situação dele, claro, né, tudo vai depender sempre dos resultados. Mas o pessoal lá, eu ouvi algumas coisas assim bem chatas em relação ao Carille, de desabafos de dirigentes para mim que eu conheço há muito tempo lá na Vila. Aproveitando o gancho do Santos, o Santos oficializou que o Transfer Ban caiu, né? Que conseguiu resolver as suas situações e que isso vai ser oficializado no site da FIFA. Ele tinha um problema de transfer ban ocasionado pelo auxiliar do Fabian Bustos, do técnico. Eu não vou falar o sobrenome do auxiliar, que é muito difícil, mas enfim, o Santos oficializou na manhã de hoje, só para fazer um gancho com o Fábio Carille, que caiu o transfer ban e quem sabe isso pode colocar o Santos no mercado. Enfim, é coisa que nós vamos ver daqui para frente. Hernan, o seguinte, uma dúvida que eu fico ainda envolvendo Ramon Dias como ficou exatamente a situação dele no Vasco? Qual versão que prevaleceu? A da demissão que ele pediu ou a do foi demitido? Como é que ficou exatamente isso? Tem essa informação? Então, o que eu ouvi lá no Corinthians é que, assim, eu até perguntei, falei, como é que vai fazer essa situação aí do Vasco com o Ramon Dias e tal? Essa questão toda foi muito com a 777 também, né?
Eu me lembro que, inclusive, no dia que o Ramon Dias saiu do Vasco, naquela goleada para o Criciúma, olha como a vida do Ramon Dias está, né, agora no Corinthians. Primeiro jogo, Vasco, depois Criciúma. O Criciúma que foi que deu aquela goleada onde ele caiu no Vasco, né? Então, olha como o futebol é maluco, né? Mas o que me contaram no Corinthians é que é uma situação onde, quando ele arruma um emprego novo, e no caso o Corinthians contratando ele, ia acelerar esse acordo. Então o Ramon Dias entraria rapidamente em acordo, porque ele precisa se liberar, né, do contrato, o nome dele vinculado ao Vasco, para ele poder ser registrado pelo Corinthians, né, o famoso bid, né, vai bidar pelo Corinthians. Então isso iria acelerar esse processo, acelera um acordo, acelera essa situação. Me disseram que lá no Corinthians está tranquilo em relação a isso. Tem um ponto importante disso aqui que você está falando. Assim, primeiro, o Ramon Dias é o primeiro técnico da história que foi e demitiu-se, né? Vou repetir. Ramon Dias foi, demitiu-se. Ninguém sabe se ele caiu ou foi caído. Agora, esse é o ponto importante que o Hernan tocou. E a gente tocou um pouco de passagem ontem. Se você tinha o acerto salarial do Ramon Dias desde quinta-feira, certo, Samir? E se você, no final do processo, vai chegar à conclusão de que o técnico é o Ramon Dias, o Corinthians perdeu 2 jogos. Exatamente. Falei isso ontem. E aí a gente vai voltar à observação que se faz de maneira crítica à gestão do Augusto Melo, que a pergunta é a seguinte: por que tudo demora tanto tempo para se resolver no Corinthians na gestão Augusto Melo? Ele perdeu uma semana. Para um time que está em 17º lugar no campeonato, isso é muito grave. Perdeu-se uma semana. Da quinta-feira passada para quinta-feira que vem, o dia do supostamente primeiro treino do Ramon Dias. Pode custar 6 pontos. Ele perdeu 3 contra o Cruzeiro, o jogo contra o Vasco. Convenhamos, o Vasco é o favorito, vem de uma vitória fora de casa e joga em São Januário. Eu citei isso ontem também, muita demora, pode custar 6 pontos para um time que está na zona do rebaixamento, mas é aquilo, porque o Augusto, infelizmente, ele não tem convicção. O Hernan começou explicando aí como é que se deu a negociação. Início da tarde, o nome do Carille estava na pauta ainda. Então, e aí você volta para um treinador que você havia acertado com ele, e o Corinthians havia simplesmente ignorado. E por conta, né, até da pressão do Ramon... Aliás, o próprio Santos já estava de olho no Ramon Dias também. O Marcelo Teixeira estava muito mais esperto que o Augusto Melo. Ele já tinha 3 técnicos já... ele já estava conversando com os 3 treinadores, 3 nomes que eu sei. E um deles era o Ramon Dias também. Porque tem uma ligação lá do Brax, né, com o Ramon Dias, e ele também se adiantou. Eu não sei se isso daí também acabou, né, pressionando o Corinthians, não sei se o Corinthians soube desses bastidores. Mas é claro que no caso do Corinthians e Santos, o Carille teria que sair, né, pro Ramon Dias chegar por lá. Mas isso aí que o PVC falou da demora, né, do Augusto, o Marcelo Teixeira estava mais rápido do que o Augusto, já estava com técnicos já engatilhados em caso do Corinthians pagar a multa do Carille. Samir, deixa eu me despedir de ti para a gente encaminhar o encerramento de Corinthians, querido. Valeu, muito obrigado, até a próxima, viu? Só um tapa rápido aí, naquele estilo Hernan, né? O Corinthians, agora com o Ramon Dias, algumas coisas podem mudar. Primeiro, o Garro, quando ele já recusou uma proposta, né? O Garro, claro, é titular, e com o Ramon Dias vai ser mais ainda. O Fausto Vera, que é para o Atlético Mineiro, né, já pediram para dar uma segurada também. Isso soma com a situação do Milito, né, no Atlético Mineiro também, e agora com a chegada do Ramon Dias, né? O Charles, que é do mesmo empresário, agente, que intermediou a negociação do Ramon Dias, também já está chegando, né? O contrato já mais adiantado, estava no Midtjylland da Dinamarca. Então o Corinthians começa a se mexer no mercado da bola, e promete ser uma semana que o Corinthians vai anunciar aí as contratações. Valeu, Marinho, Hernan, PVC, sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, Samir. Deixa eu passar de primeira, como é o nome do programa, para o André Hernan, que tinha detalhes sobre a negociação do Charles, né, Hernan?
É uma negociação que se dá já como fechada, né? Faltam alguns detalhes. O Corinthians já tinha um acerto verbal, só que aí faltava um detalhezinho ali de pagamento, né? De forma de pagamento. Isso foi acertado com o Midland, e aí o jogador chega nos próximos dias para fazer exames médicos. Lembrando que o Charles, volante, né? Como você disse, era chamado de Príncipe Charles, né? No Grêmio. Já tem o Alex Santana. Não comete esse erro aqui no Rio Grande do Sul, que sabe como é que é. Não posso pisar mais aí no Rio Grande. A questão são dois volantes, né? Tem o goleiro Neneca, que já está contratado, enfim, já está frequentando o clube, o estádio, e o Corinthians ainda trabalha muito no mercado. E aí eu repito uma informação que eu venho falando aqui no de primeira quase que todos os dias em relação ao mercado do Corinthians. Tem muita gente oferecendo jogador, tem muito intermediário, tem muito empresário que oferece jogador para o Augusto Melo, né? Muitas vezes esses jogadores ou esses nomes nem passam pelo Fabinho Soldado. O empresário intermediário vai direto no Augusto Melo, vai direto em pessoas próximas ao Augusto Melo e muitas vezes não passa pelo departamento de futebol. Então, muitas pessoas do meio do mercado estão sentindo dificuldade em se comunicar, em de repente sugerir um jogador ou abrir uma negociação com o Corinthians, porque já aconteceu de um jogador ter 3 intermediários oferecendo para o mesmo clube, oferecendo para o Corinthians. Então, 3 intermediários diferentes já falaram de um mesmo jogador para o Corinthians. E isso acontece também o contrário. Às vezes o empresário tem um jogador, quer colocar no Corinthians, mas 3 pessoas diferentes falam em nome do Augusto Melo. Então, assim, está muito complicado, até para a gente que apura a notícia, saber se aquele jogador de fato está negociando com o Corinthians. E eu sei que do desejo do Augusto Melo, do desejo do Fabinho Soldado, pelo menos ter um nome que chame a atenção do mercado, que tenha impacto. Não sei se vai conseguir, mas a ideia do Augusto é ter um jogador para impactar na janela. Não é o Gabigol e não me parece ser o Gabigol esse jogador. Tá, vamos fechar de Corinthians então, porque o PVC vai trazer todos os detalhes do time do Ramon Dias. Como? Mostrando para você na prancheta do PVC. Roda a vinheta. O melhor time da história do Ramon Dias como técnico era esse daqui do River Plate. Tá? Então ele jogava, naquela época se jogava 4-2-2-2. Isso foi mudando, né? Então ele tinha Hernan Dias, que era o quarto, Hernan Dias, Celso Ayala, que depois jogou no São Paulo, Rivarola, Altamirano ou Sorin, Astrada, Almeida. Astrada depois foi jogador do Grêmio. Cedrez e Francescoli, Ortega e Crespo. Era assim que jogava aquele River Plate. Mais recentemente, com o Emiliano Dias como seu assistente, filho e fiel escudeiro, o Vasco jogou muitas vezes assim, com 4-1, que é como o Corinthians Antônio vinha jogando. Então ele pode fazer o Ranieri de primeiro volante igualzinho que o Cruz estava jogando. Mas ele variou muito. Ora com um lateral direito, que fosse o João Vitor, e o João Vitor era zagueiro. Então, o que ele fazia? Ele fazia o João Vitor fechar de terceiro zagueiro e liberava o Piton para atacar. Na prática, atacando, era um 3-2-5, mas defendendo, voltavam os 2 laterais e ele fazia um 5-4-1. Em outras vezes, ele jogou com 3 zagueiros puros. Então, é muito difícil ter certeza de como é que ele vai fazer. Ele fazia um 3-5-2 com um volante mais pesado e 2 de saída de jogo. E 2 atacantes na frente que podiam ser Payet e Verratti. Então, muitas vezes ele jogou com 3 zagueiros. Ora com 3 zagueiros puros e um ala na direita.
ora com um zagueiro na lateral direita, fechando linha de 4 e muitas vezes trazendo o Piton para fazer linha de 5. A gente vai ver muitas vezes o Corinthians, enquanto não tiver estabilidade, e não tem, jogando ou se defendendo na maior parte dos jogos, num 5-4-1, por causa dessa mobilidade. Um ponta que vira atacante, um lateral que vira... Deu uma trancadinha ali no fim da prancheta do PVC, deu uma congelada ali no PVC, que daqui a pouco está de volta com a gente. Mas acho que deu para entender direitinho como é que funciona o time do Ramon Dias, muitas vezes defendendo com linha de 5. Okay. Conclua, PVC. Isso, conclua rapidinho ali. Acho que estava quase no fim. No final das contas, ele faz um 5-4-1. É o que vai acontecer muitas vezes para se defender. Perfeito, perfeito, perfeito. Ficou bem claro como é que funciona o time do Ramon Dias. Daqui a pouco a gente vai falar de Gabigol e Palmeiras, Dudu do Flamengo, será? E é sobre isso a nossa enquete. Já vá respondendo, tá aí na tela do YouTube para você. Qual deve ser o futuro? O que você faria se fosse o Gabigol? Esperaria o exterior, ficaria no Flamengo ou fecharia com o Palmeiras? Vá respondendo enquanto isso, porque antes eu quero colocar na tela o Thiago Arantes, que vai falar da Eurocopa. Nós temos semifinal da Euro, França e Espanha. Que baita jogo, hein, Arantes? Bom dia. Bom dia, Marinho. Bom dia para o Hernan, para o PVC. Eu sei que o PVC não gosta da expressão, e eu também não gosto, mas aqui na Espanha o pessoal está falando que é a final antecipada, essa expressão que eu e o PVC tanto combatemos, né? Falaram que Espanha e Alemanha era a final antecipada, agora estão falando que Espanha e França é a final antecipada. Acho que isso é um pouco de receio também da mídia espanhola, que a Espanha não chegue na final, né? Então eles vão fazendo finais antecipadas para dizer que a Espanha está jogando algo parecido com a final. A Espanha, que é o time que jogou melhor até agora na Eurocopa, Marinho, vem com 5 vitórias, né, sendo uma na prorrogação, 4 vitórias e o empate, digamos assim, mas a França empatou 3 jogos, ganhou só 2, né? A França fez 3 gols em 5 jogos, 2 deles foram contra e o outro foi de pênalti do Mbappé. Então a gente pode dizer que a Espanha veio desfilando até a semifinal e a França veio se arrastando até a semifinal da Eurocopa, né? Qual